Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá, gravado aqui no Estúdio Hall, no Sind Bancários, aqui na Rua da Ladeira, no centro de Porto Alegre. Já de volta aqui, depois de uma temporada na França, professor Juremir Machado da Silva. Tudo bem, Juremir? Tudo bem, Nando. Estava com saudade já, sabe? Fazer o do lado de cá, falar, encontrar as pessoas daqui. Tava bom lá na França. Também é ótimo sempre voltar para casa. É legal. Voltar para casa é sempre bom. Montpellier é uma cidade, Juremir, o que é assim, tipo Porto Alegre, em termos de tamanho, essas coisas assim? Não, Montpellier é menor. Menor? O que eles chamam de Montpellier Metrópole tem 500 mil habitantes, 600 mil habitantes talvez. Mas é uma cidade muito desenvolvida, muito rica, muito bonita, uma cidade sul da França, né, pertinho do Mediterrâneo, uma cidade realmente boa para morar. Se tivesse que sair de Porto Alegre para morar em algum lugar, seria em Montpellier. E eles são meio atrasados lá, né? Eu tava vendo que eles querem agora botar transporte público gratuito no fim do ano, né? Uma coisa meio retrógrada isso aí, né? Eles não querem, eles vão fazer. Transporte, a partir do dia 23 de dezembro, em Montpellier, transporte público gratuito para toda a população de Montpellier. Um turista que seja por lá, talvez tenha que pagar. Mas a população de Montpellier vai ter toda ela, ônibus e o tramway, né? O antigo bonde, gratuito para todo mundo. São coisas assim desses países atrasados, por exemplo. Até fiz uma crônica sobre isso. Quando isso sempre me chamou a atenção na França e continua. Sentou para almoçar em qualquer restaurante, a primeira coisa que chega é uma garrafa d'água. Água potável, que pode beber e não vai ficar doente. Não precisa pedir água mineral. Pode beber aquela água que ela não faz ninguém ficar doente, é boa e é de graça. E o pão também. Tem gente que está com pouco dinheiro, pede um prato mais barato e se enche de pão. Pão e água. Pão é de graça, pode pedir mais. Veio o cestinho, acabou, pede mais. E é um bom pão. E é um bom... Além disso, Jair, é um bom pão. Pão de excelente qualidade. Então, essas coisas assim desse velho e atrasado primeiro mundo... Sistema francês atrasado, retrógrado. Eles dão uma grande importância para o setor público. Estava vendo ter uma piscina gigantesca, uma piscina olímpica em Montpellier, um prédio enorme, gigantesca aquela piscina. Pública. Se fosse em Porto Alegre, o Sebastião Melo dizia, privatiza tudo. Mas lá não. Jair Christ, que está aqui conosco, essa referência em direitos humanos. Tudo bom, Jair? Olha, por sorte bem. Por sorte e também pelo empenho pessoal, imagino, né? E graças ao Fernando Luquezzi. É verdade, estava nos contando aqui, passou um perrengue. Querido doutor Luquezzi, né? Aliás, estava dizendo aqui, está desaparecido da mídia o doutor Luquezzi, ele era um cara tão presente, né, Juremir, de escrever, de se manifestar, de dar opiniões, né? Era um cara mais presente. E também conosco aqui, economista Paulo Tim, que tá essa vida aí entre Torres e Porto Alegre. Tudo bom, Paulo? É uma vida ruim, né? É uma vida ruim, mas enfim, há 20 anos aposentei, tenho lá, fico mais tempo lá às vezes. Agora, a história dos médicos, né? Com a idade a gente está sempre em função, né? Então aí eu estou mais aqui agora, né? Mas estou sempre lá e aqui também. Né? E sempre atuando na rede, né? Sim, eu sou colaborador lá com o Benedito, desde a fundação daquele comitê, até impulsionei muito a ideia de ter lá aquele veículo, e tá bom, tá até ontem tive com ele, foi uma boa iniciativa, né? Muito boa, para ter onde publicar alguns artigos do pessoal aqui, tá sempre dependendo lá do pessoal de São Paulo e tal. Tá bom, boa iniciativa. O programa hoje quer tratar da questão de... Comemorou, é bom, né? A gente registrou há pouco, né, os 50 anos do que aconteceu no Chile, a morte de Allende, do golpe militar, e claro que se dá uma reflexão geral, né, sobre esse movimento de ditaduras que aconteceram na América Latina, na América do Sul especialmente. Né? Vem Brasil, depois Chile, eu acho que depois tem Argentina e Uruguai, chegam depois, né, em termos de ditaduras. A ordem cronológica é Uruguai primeiro, Chile e Argentina. O Uruguai é quando, Jair? Junho, fez 50 anos. 27 de junho de 73. Tá, mas a nossa é antes, que eu disse. 64. Que eu disse, a nossa é a primeira. Exatamente. Que introduziu uma novidade. A doutrina da segurança nacional. Isto foi algo, assim, uma novidade realmente fantástica, não é? Porque havia um pensamento. Não é? Nós estávamos acostumados aqui na nossa América a
ao golpe caudilhesco, como foi o Paraguai. O que é o golpe caudilhesco? E de um caudilho que impunha a sua vontade e juntava os seus correligionários e governava o país por um período. Nesse período já imediatamente se formavam os contrários e acabavam derrubando, enfim. Essa é a caudilhesca, aquela que não tem uma doutrina, não tem uma ideologia clara. O senhor presidente, né? Que foi o Exatamente. título do Exato. livro do Érico. O senhor O presidente. senhor presidente. Lego mis cojones al Museu Nacional. Quando, Exato. afinal, é Sim. condenado à morte. Ou ao Rua Bastos, É. o Supremo. É verdade, grande livro. Agora, é interessante pensar nessa época. Outro dia, o ex-ministro Paulo Guedes, que fez um estágio lá no Chile na época do Pinochet, ele disse o seguinte, ele deu uma declaração agora, depois que ele saiu do governo, ele deu uma declaração dizendo, olha, a época da ditadura não era tão ditadura, assim, uma coisa assim, ele não disse com essas palavras, mas disse isso. Olha, o Congresso estava aberto, referendava as decisões de governo. Tem um pessoal que ainda não aceitou ainda que foi ditadura, que o Congresso foi fechado mais de uma vez. Tem ator importante da vida pública brasileira que continua achando que não teve ditadura, Jair. Pois é, né? Eu até gostaria de saber aonde eles buscam essa inspiração. Não? Porque é um absurdo. Isso é um absurdo histórico. Mas Agora, o Paulo Guedes, não sei, certamente cheirou algo estranho. Porque, por favor. Todos dizem que, pelos números mortos, foi a mais violenta de todas, né? A mais cruel, né? A mais violenta em número de mortes era a Argentina. Agora, a violência no Chile foi terrível. Terrível. A tortura no Chile. Quando eu chego no Chile, eu imaginava que já sabia tudo de tortura. Isso é quando, Jair, tu chega lá? Já sou Pinochet. Pinochet. Um pouco antes, sim, eu estava, porque um querido primo irmão meu foi um dos primeiros exilados a chegar lá no Chile. 68. Ainda governo Frei. Ele chega lá. Era tipo daquelas coisas malucas. Ele era professor na USP. E era um cara que pensava e escrevia. Tomou 6 anos de prisão pela Justiça Militar de São Paulo. E evidentemente que não concordamos em cumprir pena. Então levamos a Argentina lá para o Alto Comissariado das Nações Unidas e o Chile o recebe. Então eu tinha esta ligação próxima e tal. Mas volto aí, sim, ao Chile. Ele tinha sido condenado pela ditadura brasileira, é isso? Sim, a Justiça Militar de São Paulo. São Paulo. 6 anos de prisão. Qual é o crime? Pensar diferente. Esse foi o crime que ele cometeu, pensou diferente. Mas então eu chego no Chile achando que já sabia tudo de tortura. Não. Eles foram terríveis. Eles foram terríveis em tortura. Eles inventaram algumas coisas inspirados aonde? No SNI brasileiro. O grande aparelho de repressão chileno chamado DINA foi uma criação do SNI brasileiro. Eu costumo dizer, e agora estou tendo adeptos, agora estão aparecendo adeptos. A ditadura brasileira teve um protagonismo no golpe do Chile tão ou mais importante que os Estados Unidos. E agora está começando a aparecer. Questão de um mês, os americanos desclassificaram mais documentos a respeito daquele período no Chile, onde está muito claro essa intervenção brasileira, especialmente na pessoa do embaixador. Embaixador Câmara Canto. Figura trágica. Né? Então, assim, em termos de tortura, eles eram capazes de introduzir na goela de uma pessoa um cilindro e introduzir uma serpente. Nossa. Uma coisa louca. Quando o torturador cansava de bater na pobre vítima, eles amarravam a boca da calça e metiam um rato para dentro da calça. E o rato, naquela ânsia de fugir com as unhas, tu imagina o sujeito. Então, enquanto eles descansavam, o rato seguia a tortura. No Chile eu vi coisas incríveis. Paulo, Perversidade. tu estavas lá em 73, né?
Eu não estava no golpe, eu saí 2 meses antes No do governo golpe. Allende tu estavas. Sim, eu cheguei Eu- lá eu- ainda no governo Frei, morei mais de 3 anos lá, Isso que eu né? queria te perguntar, porque quando o Allende ganha, qual é o grande medo, né, Júnior? Me parece, é que chega um cara que fala em marxismo, fala em comunismo através do voto, né? Ele ganha através do voto, isso assustou todo mundo, né? Os anticomunistas, aquela coisa toda. Primeiro caso no mundo. Primeiro caso no mundo. E o que a gente nota, isso que o senhor é economista, eu queria que nos desse panorama econômico do período Allende, é que parece que houve um boicote das elites chilenas e foi uma crise de faltar alimentos, a situação ficou difícil naquele momento. Eu casualmente tive o meu filho em 1972. Agora, você não imagina o que é um país que não tem bico de criança. Bico. Chupeta. Eles tiraram, quer dizer, houve um boicote em que tiraram os produtos do mercado, até os bicos. Agora você imagina, um país inteiro que a criança está à noite chorando, entende? Não tinha uma E não chupeta na tinha farmácia? chupeta, né? Umas 2 vezes eu fui a Mendoza comprar coisas, inclusive chupeta, para o meu filho. Quer dizer, isso a gente tem uma ideia do que era esse processo de boicote. A situação econômica do Chile, já no primeiro governo Allende, ao final de 71, era uma situação boa. O PIB cresceu 8%, havia uma redistribuição de renda. Claro que era um clima inflamado, porque não havia concessões no discurso. O discurso era um discurso, vamos chamar assim, muito consequente em termos da construção do socialismo, por etapas, pelo voto, mas não tinha meio termo, principalmente por parte do PS. O presidente do PS chamava-se Carlos Altamirano e tinha um discurso muito inflamado. O Partido Comunista era mais refreado, e a outra força, que era o MAPO, que era da democracia cristã, ficava entre os dois. Mas, do ponto de vista econômico, o boicote foi violento e ele se agravou depois que fizeram uma greve de caminhoneiros financiada pela CIA. Hoje você sabe que foi, A né? documentação é farta. Então, não tinha. Sumiram os produtos do mercado, de primeiro o óleo, coisas assim, entende? Até o vinho, que é a cerveja do chileno, o vinho não tinha, o vinho básico eram. Então, isso aí, claro, já no segundo ano do Allende começou a comprometer. O Allende foi eleito em 70, governou 71, 72. 71 a economia estava muito bem. Afinal do ano houve até uma euforia, né? O ministro dele esteve em Porto Alegre, Pedro Vuskovic. Eu tive até com ele num debate nos anos 80 aqui na Assembleia. Ele era um excelente economista, foi um condutor muito bom. Já no segundo ano começou a dar problema, porque não tendo produto no mercado e, sobretudo, não tinha mais dólar. Sumiram os dólares. Por exemplo, para você ter uma ideia, comprava-se uma casa no Chile, nesse período, 72, 73, por $100. Né? Quem tinha casa vendia sua casa por $100, porque o câmbio negro chegou nas alturas, porque praticamente parou o comércio exterior do Chile, houve o boicote na compra do cobre chileno, e aí o país ficou sem reservas para poder administrar o seu cotidiano. A gente não dá importância, às vezes, ao fato do Brasil ter 350 bilhões de dólares em reserva. Isso é uma serenidade para o país, para qualquer governo. Um governo que não tem dólar hoje, ele não tem vacina, ele não tem penicilina, ele não tem como levantar um avião. Bom, e o Chile viveu um colapso econômico ao longo dos anos 72, 73, agudizou-se, o governo criou juntas de abastecimento, mas cada medida era também, do ponto de vista da direita, uma ação da comunização do país. Está aí agora, aí vem os vales. É que chega um ponto que não tem mais jeito, você tem que intervir mesmo. Né? Então, a situação econômica deteriorou-se mesmo e isso contribuiu para a desagregação social. Não do ponto de vista do apoio ao Allende. Ele teve 2 eleições, uma em 71 e teve uma outra ainda em 72 ou 73, que foi geral. Ele estava bem.
Agora, bem em termos, porque ele elegeu-se com 33%, chegou ao poder por um acordo com a democracia cristã, porque assim o exigia, não tinha segundo turno, era um acordo. A democracia cristã deu o acordo, e ele vivia, claro, numa insuficiência de apoio parlamentar muito grande. E avançou até perto de 50% da opinião pública chilena. Mas não é o suficiente para conduzir um programa como o que ele estava conduzindo. Claro que ele percebeu, criaram-se cordões industriais de resistência, enfim, mas diante da barbárie militar organizada, quando ela deflagra, é muito difícil resistir, né? Pois é, e o golpe no Chile, do ponto de vista de vocês que conheceram o Chile da época, ele já previa a implantação do modelo neoliberal que foi da Escola de Chicago, que foi imposto lá, ou isso veio depois que o golpe já estava dado e que aí precisava de, bom, o que a gente faz? O que veio primeiro nessa coisa aí? O modelo econômico seria implantado ou depois do golpe é que se pensou em que modelo econômico adotar? Segundo as informações que sim, foi depois. Foi logo após. Como é que nós vamos fazer com a economia? Mas isso que o Paulo falava do dólar é tão interessante que a crise era tanta do dólar no Chile que nem os americanos e a CIA tinham dólar suficiente para pagar os caminhoneiros, para fazer greve. E onde eles buscaram os dólares? No Brasil. Há documentos da CIA que contam isso. Não é? Buscavam no Brasil uma grande quantidade de dólares para pagar os caminhoneiros, para não trabalharem. Sério, só um parênteses. Esses documentos da CIA hoje estão liberados para análise e tudo? Eles são escondidos? Isso, Como é que olha, funciona? Isso é muito interessante. Veja, no Brasil há uma lei de classificação e desclassificação de documentos. Muito bem feita a lei. É quase uma cópia da lei norte-americana, com uma diferença fundamental. Os americanos cumprem a lei, nós não. Então, um documento é classificado. Esse documento é secreto. 25 anos de sigilo. Passados 25 anos, esses documentos são encaminhados para a George Washington University, que tem lá um setor que guarda todos esses documentos. E franqueiam. É franqueado, tu pode até pela internet consultar. É muito bem organizado, muito dinâmico, inclusive. Consulta todo e qualquer documento que foram desclassificados. E no Brasil, tu não tem acesso. Não tem acesso. Mentem dizendo que queimaram, é mentira. E sempre provei que não, informação não se destrói nunca. É uma regra do serviço de inteligência. Mas essa questão econômica, segundo o Paulo sabe muito melhor que eu, é da área do Paulo, essa questão da economia. Não é? Ela vem e depois, estabelecido o governo, porque o golpe no Chile foi muito complicado. Veja o que um comentário do Salvador Allende, quando pela manhã do dia 11 de setembro, começa a chegar as primeiras notícias de golpe, ela vinha lá de Valparaíso, da Marinha. Sempre a Marinha. A Marinha. Aqui é a Marinha também. A Royal. Não, isso é tradicional. Mas o comentário do Salvador Allende, coitado do Pinochet. Olha que coisa, coitado do Pinochet. Ele achava que o Pinochet estaria fiel ao seu... O Pinochet era o quê? Era o chefe do exército? Comandante do exército. É. Chefe é bom. Comandante do exército. É bom lembrar um fato que às vezes a gente esquece, né? Quando o Allende foi eleito, o comandante do exército chamava-se René Schneider. E esse comandante foi assassinado pelos seus companheiros, porque ele era um legalista. Isso em 70. Foi uma crise muito tensa. E aí o Pinochet assume? Não. Ainda não. Aí assumiu outro legalista, que era o Prats, que era o general Prats. E ele vai até às vésperas do golpe. E ele era realmente um legalista. Tanto que logo depois do golpe, ouvia-se dizer que ele estaria subindo do sul com uma coluna armada para depor o Pinochet. Não, que nada, não foi verdade. Depois foi vítima também. Se exilou em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Paulo, eu pergunto sobre a questão do modelo econômico, porque
Mesmo aqui no Brasil, parte do empresariado brasileiro se apaixonou pelo modelo econômico chileno. E ainda lá no final dos anos 80, eu me lembro quando eu comecei em jornalismo, o modelo chileno era visto aqui pela imprensa gaúcha como um modelo muito bom. Se dizia o seguinte: pois é, tem essa coisa da tortura, tem essa coisa do golpe, mas funciona. Mas funciona. Era isso que se dizia. E até pouco tempo, ainda se tinha uma certa saudades desse modelo. A coisa começou a ruir na cabeça de alguns quando a privatização das aposentadorias, por exemplo, começou a fazer vídeo. Aí, então, Aqui o Paulo Guedes não queria usar o modelo de aposentadoria do Chile para cá, Juliano? Era o modelo. Quando já estava fazendo água lá, né? Os velhinhos já morrendo de fome, né? Isso. Eu acho que aí essa tua questão é interessante, é uma pergunta interessante. É que isso aí foi tudo muito gestado pelos americanos, né? E eles, provavelmente, na cabeça deles, já tivessem alguma ideia da reconstrução com esse pessoal. Eu tenho a impressão que, inclusive, o Guedes estava saindo do doutorado nessa época e foi direto, o estágio dele foi lá. Então, eu acho que eles ansiavam por uma experiência assim, que pudessem aplicar isso. Laboratório. Laboratório. Porque mesmo depois, por exemplo, quando entrou a senhora Thatcher e o Reagan, foi mais tarde. Sim, Não sim. foi, foi em 79, galera, e o Reagan em 80. Então, aquilo ali foi um laboratório. E não foi apenas o empresariado. A academia no Brasil sucumbiu. E você sabe que os nossos colegas da imprensa sucumbiram também, né? Até hoje é muito difícil conversar com os analistas econômicos da imprensa, da grande imprensa, sobretudo, porque eles acreditam que esse modelo funciona, que a gente chama de neoliberal de uma maneira geral, né? Isso. E aí o Chile dava como, digamos assim, um exemplo, viu como funciona bem? Então, desmontar isso é um trabalho árduo que vai levar anos, porque quando eu estudei aqui, nos anos 60, ninguém mais falava nesses modelos que em economista a gente chama de neoclássico. Depois a gente começou a chamar de neoliberal. A economia predominante era a economia da gestão econômica keynesiana, que era o que a gente aprendia na escola e aplicava no mundo inteiro. De uma hora para outra, isso veio abaixo e o modelo do Chile contribuiu para afirmar internacionalmente na academia, essa ideia que depois vai ser consagrada no Consenso de Washington em 89, né? E acaba sendo uma regra de governança que está dentro de todas as instituições financeiras, está em tudo. Por isso que é muito difícil hoje evitar essa tensão que está havendo pela abertura do mundo para outros polos. Porque o problema não é contra o capitalismo, o problema é contra o estilo de governança imposto por essa concepção doutrinária, que vem relativamente recente. Isso não existia no pós-guerra. Mas, bom, isso só para te dizer que eu acho que teve o dedo ali dos americanos de feito, não é, o crime. Então, agora vamos juntar os ossos aí e levar o nosso pessoal. Não foi apenas o Guedes, foram muitos outros americanos foram participar lá da Chicago Boys. O Chicago Boys. O que a gente sabe de como acontece o golpe, o momento do golpe e do assassinato do Allende? Pois olha, há uma dúvida do assassinato do Allende. Assassinato ou suicídio? Suicídio. Suicídio. Agora, questão de 20 dias, a Suprema Corte do Chile decidiu. Suicídio. Suicídio. O Fidel Castro fez um discurso famoso discurso, que ele foi acrivijado de bala. Então, não, deu um tiro embaixo do queixo. Está confirmado isso? Foi mesmo suicídio. A justiça agora... A justiça confirmou isso, suicídio. Porque fizeram uma exumação, inclusive, fizeram uma perícia, então suicidou-se. Mas foi um homem fantástico. O discurso dele, já sabendo que estava deposto, bombardeando o palácio, uma coisa terrível. Ele se mata dentro do palácio. Dentro do palácio. E nesse discurso ele diz que não renunciaria. Não renunciarei.
É o meu dever, eu fui eleito pelo povo, e eu tenho que respeitar a decisão do povo, até a última consequência. Evidentemente que ele não ia ficar vivo, porque sabia o que lhe esperava. E o Pinochet entra nessa história na 10ª hora. Na 10ª hora. O golpe nasce lá em Valparaíso, com o pessoal da Marinha, que participava de uma manobra, aquelas clássicas manobras, com o pessoal da Marinha Americana, e os principais barcos voltam para o porto, e aí se desencadeia o golpe. Pinochet entra atrás e adere. O discurso do Pinochet é terrível, né? Nenhuma ala do exército defende o Allende? Que se saiba, não. Não. É Ele interessante fica sozinho. isso, né? Porque até no Brasil, em 64, houve resistências, não fortes, mas houve manifestações de resistência, começando aqui na base aérea, o caso do Major Alfeu, que foi esse sim, acribilhar balas, né, aqui na quinta zona aérea. Sabes que nós conseguimos, na Justiça Federal, reverter essa história? Ah, é? Sim, conseguimos. É, eu me lembro bem do Porque- caso. O dele. reconhecimento de que ele foi assassinado, Sim, Foi assassinado. reconhecimento. É. Major Alfeu. Foi um Mas, trabalho é. importante. Mas, assim, esta questão lá do Chile, acho que o Paulo referiu duas figuras, né? O Jean René e depois o Prats. Estes eram legalistas. É. E não eram de esquerda. Atenção, não eram de esquerda. Eram legalistas, vão cumprir a Constituição. Um foi assassinado no Chile, antes da derrubada do Allende, e o Prats depois, em Buenos Aires. Aí já na atuação da Operação Contra. Exatamente. Não, e ele saiu do comando, criaram uma situação lá constrangedora para ele, ele teve que entregar. Ele poderia talvez ter resistido, mas ele já estava fora do comando. Então, pelo que se sabe, até hoje não houve resistência civil, sim, muita gente morreu no dia do golpe, né? Os cordões, tinha os cordões industriais que foram formados lá pelos anos 72. Tinha 500 mil pessoas. Quando o Allende chamava a manifestação popular, a gente que não tinha o hábito de ver isso no Brasil, era uma coisa de arrepiar, porque eram milhares e milhares de pessoas, entende, atravessando aquelas avenidas longas. Esse Eu vi poder recente- E eram conscientes, eram filiados no Partido altamente Comunista, politizados. altamente politizados. Não era assim, não eram, né? Não. Eu agora vou. Essa pergunta do Jeremir, até vou fazer uma inconfidência. Vou meter uma inconfidência. Isso é bom. Em Isso é bom. 87, janeiro de 87, eu fui ao Chile com uma delegação para conversar com presos políticos, 12 condenados à morte. Eu brincava com eles e dizia assim, está certa a condenação, velho, por incompetência, né? Eles fazem um atentado contra o Pinochet, acertam o dedo minguinho, tem que ser condenado à morte por incompetência. Bom, e assim, já na chegada no aeroporto, fui recebido por uma turma da Embaixada Brasileira. Eu sempre tive muita cautela, especialmente essa do Chile, aonde se gestou o golpe. E fui muito bem recebido, uma coisa assim, estranhei, até tive que salientar, o meu nome é Jair Cristo, da vida inteira pensou aí. Não, mas tá bom. Aí, no final da tarde, o embaixador nos convida para um happy hour. Na embaixada. É um prédio lindíssimo. Né? Lindo, é. Embaixador brasileiro. Hein? Embaixador brasileiro. Brasileiro. Que eu acho que ainda está vivo e são aqui em Porto Alegre, aposentado. Olha. Aí chego nessa recepção, nesse happy hour, começa a me apresentar, olha aqui, esse fulano de tal, o embaixador do Brasil, na época do Frei e tal. Esse aqui foi embaixador, esse aqui é o deputado, esse aqui é o ex-senador Patrício Alvim. E me caiu os boteados do bolso. Né? Pô, a oposição ao Pinochet está aqui dentro da Embaixada do Brasil, onde foi gestado o golpe, mas que loucura, né? Eu não pretendia me demorar, mas aí fiquei, né? Fiquei. E no final das contas, diz esse embaixador, muito querido, transformou-se em meu querido amigo. Tu gosta de um puro? Eu adoro um puro. Então vamos fumar um puro. Tomar um uísque. E aí eu perguntei para ele, embaixador, eu estou surpreendido.
Vamos Puros falar. seria um charuto do Charuto, Bons aí? Charuto, Bons, tá cubano, bom. cubano. Opa, esses são os Cuba. melhores. E digo assim, embaixador, eu aqui me deparei, estou surpreendido. Eu vi aqui a oposição aqui dentro. Até o Patrício Malva está aqui dentro. E depois seria o primeiro presidente da redemocratização. Gente, mas tu não viu nada. Outro dia os familiares estavam fazendo uma manifestação aí na frente, veio a repressão, eu mandei abrir as portas da embaixada, botei tudo aqui para dentro. Bom. Passa-se o tempo, ele aposentado, já vivendo em Porto Alegre, temos uma outra conversa. Né? Disse, pô, embaixador, como é que é essa história? O golpe foi lá, né, dentro da Embaixada Brasileira, e foi pensado, reuniões seguidas. E me dizer ele assim, olha, isto era tão interessante que o clube militar é ao lado. Se fracassasse, olha só, Paulo, se fracassasse, eles colocariam uma escada, estava lá já uma escada, e através da escada pulariam para dentro da Embaixada Brasileira. Percebe isso? Sim. Quer dizer, eles não estavam muito seguros de que o golpe teria sucesso. Nem o Pinochet. Quando ele sentiu segurança, ele, digamos assim, apropriou-se do... Ele foi ser ele o mandante. A Marinha ficou no segundo plano. Essa atuação da Embaixada Brasileira e do Câmara Canto, nosso embaixador, é tão importante que ele era considerado o quinto homem da junta. Quinto homem da junta. A junta era comprada por 4, o comandante do Exército, da Marinha, da Aviação e dos Carabineiros. E o embaixador brasileiro, o quinto homem da junta. Que beleza. Não, é impressionante. Isso está muito bem documentado, Juremir. Há um livro que eu sigo, ainda outro dia eu fiz referência, numa entrevista dando para uma rádio uruguaia, o embaixador, ao tempo Davis, não me lembro o primeiro nome dele, o Davis, escreveu um livro. Se eu não me engano, o título é The Day After Salvador Allende, onde ele conta a interferência do embaixador brasileiro, enfim, as gestões que ele fazia para o golpe. O Brasil fez com o Chile aquilo que os Estados Unidos fizeram com o Brasil. O apoio direto de um embaixador manipulando. Chega de intermediários. Lincoln Gordon para presidente. Lincoln Gordon brasileiro incendiário. Era o embaixador americano aqui. Há uma Olha reunião, só. Diga. há uma reunião em Washington, em dezembro de 71. O presidente Erasmo Médici, o presidente Nixon e... Para não dar azar, eu vou te... Tá bem. E Pensei que era ele. Não, é para não dar azar, para não dar azar. Esse nome... Era uma manifestação dele. Essas reuniões no Salão Oval, com o presidente americano, começa a reunião, liga-se um gravador. E isso fica gravado. Todas as reuniões. Essa gravação está disponível na George Washington University. Você tem acesso. O que está gravado? O Nixon atribui ao Médici, digamos assim, a subgerência do golpe no Chile e no Uruguai. Fica claro. A gerência é nossa e a subgerência é do Médici, ele disse. Sim. Dá para chamar isso de terceirização? Mas clássica. Começou lá, né? Clássica terceirização. Isso está documentado, gente. Assim, Uma olha, franquia. eu não conto nada que não possa provar. Está documentado, está à disposição. Ô, Jair, o Chile, a própria Argentina... Só um parênteses. É bom te lembrar que esse é o período, que é o período mais duro da ditadura no Brasil, que é o primeiro período do AI-5 com Médici, que vai até a posse do gás. Não que tenha acabado a ditadura, mas que foi um período atroz, né? E eles estavam vivendo ali o auge do domínio que tiveram da luta armada no Brasil e se jactavam disso e queriam levar isso às últimas Qual consequências. personagem mais cruel, Médici ou Pinochet? Olha, é um concurso duro. Um concurso duro mesmo. Eu ia perguntar para vocês, porque no Brasil, diferente de Argentina, especialmente o Chile também, houve julgamentos para punir, né, os responsáveis. Muita gente reclama que não foi o suficiente, tem muita gente solta. Eu acompanhei particularmente o assassinato do Vitor Hara, né, do músico, compositor Vitor Hara, e a esposa dele, até bem pouco tempo, a Juan Hara. A Juan.
estava lutando, porque Barrientos, né, o militar que é acusado, mora nos Estados Unidos, e parece que ela conseguiu lá em 2015 ou 2016, pela primeira vez, o reconhecimento de que ele teria sido o mandante do crime. Sim. Ainda seguia livre nos Estados Unidos, mas teria reconhecido... E agora, recentemente, na justiça chilena, os outros envolvidos no assassinato também foram condenados. Agora, foram condenados. E eu vi um documentário, Juremir, tem no Netflix. Para quem se interessar, tem um documentário falando sobre a trajetória do Vitor Hara. Aí é legal porque contextualiza tudo, né? Contextualiza. Mas é de uma estupidez. São 40 tiros que dão nele, Juremir. Agora, o Paulo falou que saiu do Chile 2 meses antes do golpe. Saí. E saíste para onde? Eu não tinha processo, embora tenha ido para o Chile um pouco assustado, vamos dizer assim. Meu grupo, que era o do Marco Aurélio, do Flávio e tal. Mas eu já estava formado, casado. Flávio Kutz, né? O Flávio Kutz. E aí eu tive oportunidade, fui lá aceito para fazer o mestrado. Então eu fui, e com isso eu me livrei de muitos problemas, entende? Mas não eras um exilado. Não era exilado, eu tinha documento, eu tinha minha vida organizada. Então, a minha ideia era ter ficado no Chile, porque acabei casando com um chileno, constituí família, eu dava aula no Chile. Mas tive problema financeiro, né? Logo que eu já tinha terminado o mestrado, eu tive dificuldades financeiras. A vida no Chile ficou muito difícil. E os pagamentos não saíam, o processo estava muito amarrado. Eu aí, em julho, eu me decidi voltar para o Brasil, porque eu estava já 6 meses sem receber nada, as custas lá dos amigos. E foi o que, de certa forma, me salvou. Deixei minha casa ficou morando o Matoso, Jorge Matoso, que tinha saído há pouco da cadeia, e vivia lá com a Beth Matoso, que era a companheira dele, deixei eles na minha casa. Eles se asilaram e a minha casa, pelo que eu soube, foi, como eles dizem, a janada, né? Não sobrou nada, né? Levaram livros e tudo, mas eu já estava no Brasil, eu não estava lá no dia do golpe. Então, de certa maneira, as dificuldades econômicas que me trouxeram para o Brasil me privaram de ter vivido Mas enquanto estiveste lá, viveste junto com os exilados brasileiros. Até porque não é segredo, hoje não é segredo. A minha casa era um abrigo do pessoal que chegava. Então, muita gente chegava em condições difíceis. Como eu estava numa posição boa, muitos, o Celso Castro com a Sandra, ficaram uma temporada na minha casa, e às vezes outros brasileiros na minha casa. Era um ponto de acolhida. Era um ponto de Foram acolhida. muitos brasileiros para o Chile nessa época, né? Não sabe ao certo, porque muitos não tinham documentos. Tinha entre 5, 6, talvez 8 mil brasileiros lá. E eles eram mantidos por uma caixinha. Quem, aliás, administrava a caixinha era o Serra e o Paulo Renato. Paulo Renato, aliás... Foram ministros depois. Serra, o ministro José Serra. E o Paulo Renato, que foi ministro da Educação. E o Paulo Renato teve um comportamento, inclusive, muito digno e merece ser lembrado. Ele ajudou muitas pessoas na época do golpe. E depois eu tive, inclusive, também, e devo a ele favores pessoais, porque eu tive encrencas, e aí ele me ajudou a resolver. Paulo Renato é uma figura, do ponto de vista de caráter, extraordinária. E quem contribuía para a caixinha? Era o pessoal que estava em melhor condição. Tinha muito brasileiro que estava na CEPAL, que estava dando aula. Fernando Henrique, por exemplo. Fernando Henrique, Maria da Conceição, o Almino Afonso. E contribuíam. Contribuíam. O pessoal todo que tinha... Eu tinha bolsa de estudo também, contribuía, todo mundo. Bolsa brasileira ou bolsa chilena? DOEA. Eu tinha uma bolsa DOEA que me foi dada. Depois de muito tempo, eu vim a descobrir quem me deu a bolsa foi o Celso Amorim, porque ele era diplomata e parece que me reconheceu lá nos pedidos de bolsa e me contemplou com uma bolsa que me permitiu fazer o mestrado, né? Isso ele me contou muitos anos depois. Mundo pequeno. Não, é que não é um mundo pequeno, é que nós sempre fomos muito poucos, principalmente naquela época. E a gente, e no Brasil daqueles anos 60, a gente realmente se conhecia muito, né? Quem é que participava, quem é que era ativo. E o Chile era um porto seguro exatamente pelo governo Allende, né? Era. Já no Frei, já era. Já no Frei, eu cheguei no Frei ainda. Foi. Mas, assim, ó, é uma boa lembrança do Paulo, né? Porque, Renato,
O Paulo Renato foi uma figura Foi, excepcional. indiscutivelmente. E eu contar uma coisa para vocês, assim, essa não é inconfidência, porque foi publicado primeiro no Globo do Rio. O Serra, candidato à presidência, dá uma entrevista para o Globo, conta a sua passagem no Chile, ele esteve no Estado Nacional preso, e aí diz ele para o Globo, e quem me salvou foi o Major Lavandeiros. O Major Lavandeiros era o comandante desse grande presídio chamado Estado Nacional. Eu, quando li isso, não, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Aí mandei um e-mail para o César, não é assim. Quem te salvou foi o embaixador sueco, Grande figura. Harald Edelstam. Grande figura. Tu não sabe disso. Tu está dizendo uma coisa que tu viveu ali, quer dizer, tu estava preso. Por que ele imaginava que tinha sido esse major? Porque assim, ó, um capitão chamou e disse, olha, o senhor está dispensado, mas amanhã às 8 da manhã esteja aqui. Vamos continuar o interrogatório. É ordem do Major Lavandeiros. Por isso que ele... E ele sai. Ele mesmo conta na matéria do Globo. Ele sai, seguidamente olhava para trás, agora vão me dar um tiro nas costas, fugir e tal. E foi à embaixada da Itália, ele era filho de italianos, nascido em São Paulo, e pede asilo, foi recebido e tal. E aí eu disse para ele, quem te salvou foi o Haraldo. Eu estava 2 dias na embaixada italiana, quando o Haraldo chega lá e me diz assim, como é que tu estás? Qual é a tua situação? E aí eu comecei a contar, olha, eu me exilei, eu fui presidente da UNE. Não, meu filho, eu sei toda a tua história, eu quero saber só como é que tu está. Tu está bem? Estou bem, então é isso. Quem te salvou lá no Estado Nacional foi ele. Figura extraordinária que deve ser lembrada também, né? O embaixador sueco, um aristocrata do serviço diplomático, depois, inclusive, pagou caro na Caríssimo. sua carreira. Tu sabe de uma coisa, Paulo? É que essa cidade aqui... Ó, salvou muita gente. E chegou às vias de fato com alguns policiais para poder cumprir, digamos assim, a sua determinação de salvar pessoas. Era um tipo alto. 2 coisas. A primeira, nós conseguimos, na administração do Fortunati, em Porto Alegre, há uma praça no Jardim Botânico chamada Harald Edelstam. Conseguimos. Pouca gente sabe, não é? Mas ele salvou muito brasileiro. Aonde? Ali no Jardim Botânico? Morei ali? Qual é? Pois olha, velho, Aí já eu sou muito ruim de... Eu vou descobrir. Praça Harald Edelstam. Bem lembrado. Será que o pessoal do bairro consegue dizer o nome da praça? Eu te digo assim... Tem para nós botar Ele não tem um apelido, esse rapaz? Não. Harald Edelstam. Uma figura. Um homem que salvou centenas Imagina só. de Digo assim, vidas ó, no Tupamaros, 57. No Chile, há esse reconhecimento do nome dele? Sim. Hoje, ele foi expulso pelo Pinochet. Pinochet não aguentou ele. Nós fizemos um documentário. Pô, embaixadora? Ele era o embaixador. Sim, e um cara de uma coragem. Não, o Pinochet expulsou o embaixador? Sim. Pode. O golpe em setembro, em dezembro, ele expulsou o Harald. Vou citar um nome que tu conhece muito bem, o Marquinho Vila Lobos. Sim. Teu colega lá. Foi meu colega na PUC há muitos anos. Um sujeito que O faz bom. Nando conhece bem o... Edson Marquinhos, irmão do Nobrinho, filho do Carlos Nobre. Filho do Carlos Nobre. Ele gosta muito de fazer documentários. Sim. E fizemos um documentário sobre o Harald, onde ele entrevistou as pessoas que se beneficiaram desta ação do Harald. E na confecção desse documentário tem umas coisas fantásticas. E Tupamaros, ele salvou 57 do Estado Nacional. Ele organizou uma procissão de carros, 57 pessoas para tirar. Segundo as más línguas, parece que o Lavandeiros era meio corrupto. Acho que o Harald comprou ele. Termina a vida... Como dizia o Pequeno Príncipe, né? Exatamente. Vamos botar o Pequeno Príncipe na lambança. Pela boa causa... Mas fazendo o documentário, esse teve umas coisas fantásticas. Havia uma senhora Tupamara, que no momento do golpe ela estava hospitalizada. Estava meio ruim de saúde. E o Harald fica sabendo que iam buscá-la no hospital. E quando ele chega no hospital, realmente, estavam levando ela na maca. Ele se chegou em cima da maca. Isso aqui é território sueco. E não vão levar. E se agarrou a tapa. Se agarrou a tapa. E perdeu um sapato. A repressão com o pé de sapato dele na mão. Um cara atrevido. O outro atrevimento dele, e tinha brasileiros dentro da embaixada cubana.
muitos brasileiros se refugiaram dentro da embaixada. E chega o exército chileno, rapaz, com um tanque para bombardear a embaixada. O Araldo vem com o seu carro, com a bandeirinha, assim, sabe? Entra na embaixada, baixa a bandeira cubana e hasteia a sueca. E grita lá para a turma, não se atrevam, é território sueco. Ele era atrevido. O número de... Quais são os números da ditadura chilena, de quem a gente tem de vítimas, pessoas desaparecidas? A gente tem esse dado? Mais de 3 mil. Tem, mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Se comparado com Argentina, Uruguai e Brasil? Eu te digo assim, seria o segundo lugar. A Argentina tem 30 mil. 30 mil 30 na mil. Argentina. É Daquele difícil. período ali de Videla. De Videla. Videla. Eu ia lembrar do Galtieri, mas não, Assim, Videla. olha, na Argentina tu não encontra uma pessoa que não tem um familiar, um conhecido, um amigo, que não tenha sido vítima. Eram 40 milhões de habitantes. Eles compraram o Peru em 78 naquele jogo, Jair? Porque era para aparecer para o mundo. E há coisas fantásticas. Pra quem não sabe, a Argentina tinha ganhado 6-0 do Peru, E ganhou. eliminava o Brasil e ia para a final contra a Holanda. Quanto foi o jogo? 6-0. Há um depoimento do goleiro peruano, eu tenho gravado. É fantástico, ele conta. Ele entrega? Sim. Nos corromperam. E ele é encarregado de tomar o gol, né? E tomou. Qual é a conta? É 6, então tá certo. Agora, vocês eram bem jovens na época e viveram certamente a angústia de todo mundo. O Brasil era uma ditadura e aí as rotas, digamos, de fuga eram Uruguai, Argentina, o Chile, que foi mais do que uma rota de fuga, porque além de tudo teve o governo Allende, foi uma esperança. Sim. Mais do que simplesmente se abrigar por algum tempo, era a ideia de viver num lugar que realizaria a grande utopia. E todos esses lugares foram fechando, até que não teve mais, na América do Sul, não teve mais Porto Seguro. Aí foi a época de ir embora. Para quem não tinha já ido para o México ou para a Europa, foi a hora de... Aí vem umas coisas interessantes. Aí se inverteu a mão. A gente levava os brasileiros, primeiro para o Uruguai, Argentina, onde era o escritório do Alto Comissariado, para depois distribuir para o Chile, enfim. O golpe no Uruguai, em junho de 73 e setembro no Chile, inverte a mão. Aí tem que tirar esse pessoal, trazer para cá e daqui levar para a Europa. Nós, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, nesse período, né, nós conseguimos salvar mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas. E às vezes digo, Paulo, não são casos, são pessoas. Há casos que eram 12 de uma família. 12. Quando é que começou a tua Os chilenos atuação no vieram movimento? muito para o Brasil, Sim. depois do golpe, muito para São Paulo, porque conseguiam chegar e tal, e tinham contatos e foram se acomodando, né? Muitos chilenos vieram. Alguns ficaram. Ficaram. Esse de ficar. É. Agora, há pouco tempo, fui surpreendido. Ele publica um livro no Rio de Janeiro, um colega de vocês, jornalista, publica o livro, e me manda um exemplar. O título do livro, Uruguaio de Ipanema. Uruguai de Ipanema. Aí vou ler o livro. Então. Eu Arrascaeta. Tem um capítulo que ele dedica a nós. Vocês me salvaram. O Uruguai de Ipanema, que vende sanduíche na praia. Mas eu li um livro agora, quando eu fui para a França, no avião eu li um livro que estava para ler e aproveitei a ocasião e pensei em vocês. Porque é um livro publicado aqui pela LPM, pelo Ivan Pierre Machado, e que é feito por 2 jornalistas uruguaios, um diálogo entre Júlio Sanguinetti e Pepe Mujica. Eles se encontram 6 vezes e ficam conversando. Mais do que sobre o passado, ficam conversando sobre o futuro. E é um entendimento, acaba ao final da conversa, um dia eles descem no elevador e quando ele abre a porta, eles saem de braços dados, o pessoal que está olhando diz assim, mas como? Eu fiquei pensando, uma coisa dessas poderia acontecer no Brasil, por exemplo, entre Fernando Henrique e Lula, uma conversa de braços dados para passar limpo o que foi o Brasil nos últimos tempos e o que pode ser o Brasil. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Eu também. Eu acredito. Eu não só acredito, como até espero. Porque eu acho que o grande problema hoje que a gente tem claro no Brasil não é a direita, é o fascismo. É a loucura desses insanos que poderiam ter levado uma geração inteira
inteira, e poderia ter esfacelado o Brasil, porque como é que a gente sabe como é que o Brasil ia sair depois de 20, 30 anos nas mãos desses malucos, que era o que eles queriam, né? Então, eu acho que talvez seja até ainda necessário isso, sabe? Eu acho que nisso o Lula está certo, tem trilhado aí um caminho de ampliação. Agora, isso é difícil aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque nós temos uma taxa de aversão aos ex-adversários que é muito complicado, né? E é muito gozado que até figuras exponenciais do governo Lula que defendem a frente lá, quando se trata de fazer uma frente aqui em Porto Alegre para ter um prefeito um pouquinho melhor, não se consegue, um governador. Não se consegue. Mas é um fenômeno gauchesco. Isso não é só na política. Eu estava conversando com meus amigos cariocas. No Rio de Janeiro, o cara casa, separa, aí casa com outra, outra casa com seu ex, e daqui a pouco está todo mundo junto, comendo uma pizza. O ex do ex, todo. Aqui, ex não é junto. Aqui é a tal história da marca na paleta. Bom, É isso, marca na paleta, nunca mais. Bom, você que é da a fronteira. gente falou no Videla há pouco. O Videla vai para prisão perpétua, né? Ele é condenado, né? Prisão perpétua. Foi. O Pinochet também vai preso no Chile, Também. né? Esse Preso na Inglaterra. na Inglaterra. Tá lugar. Por ordem de um juiz espanhol. Espanhol. A solução do Brasil para o fim da ditadura, que foi a anistia ampla, geral e irrestrita, ela tem a ver com o que aconteceu agora recentemente, porque nos outros teve julgamento, Brasil. Ninguém foi julgado, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O Bolsonaro vai no Congresso e dá um voto em homenagem ao Ustra. Não. Mas escuta aqui, ó. Vamos assim, despacito com o cavalo. All right. No Brasil houve uma autoanistia. Autoanistia. Sim, sim. Somente os repressores foram anistiados. É tão cruel isso, que no Brasil as pessoas não se informam. Vai ler o texto da anistia. 79. Agosto de 79. O que diz o texto? Ficam anistiados os crimes políticos e conexos. Eu entendo alguma coisa de português. Conexo a quê? A crime político. Agente público, quer seja civil ou militar, por sua condição de agente público, não comete crime político, porque ele é agente público. Nós podemos cometer crime político, nós somos agente público. Eles cometem conexos. Não, eles cometem crime comum. Sim, claro. Crime comum. Isto é uma coisa. A outra, vamos ler mais o texto, né? Segue dizendo que os crimes contra a pessoa não estão anistiados. Os crimes contra... Isso é o texto, parágrafo 2º, estão. O que é crime contra a pessoa? Torturar uma pessoa não é crime contra uma pessoa? Contra a pessoa. Matar, desaparecer, tudo isso. Bom, tanto não foi anistiado que vários companheiros nossos, presos, acusados de crime contra a pessoa, ficaram na prisão, mesmo depois da lei de anistia. É só ver na imprensa, em fevereiro de 80, houve uma greve de presos políticos em São Paulo, porque continuavam presos, porque, segundo a justiça militar, tinham cometido crimes contra a pessoa. Então, não estão anistiados. Aí, vem... Eu não esqueço, estávamos lá comemorando em Brasília a data da lei de anistia, né? Está na Câmara Federal, um ato bonito, e eu estava à mesa ao lado do presidente da OAB. E me cutuca, diz assim, amanhã vamos ajuizar uma ação no Supremo para ver qual é o alcance da lei de anistia. Presidente, não faça isso, presidente. E ele ficou espantado. Diz, por quê? Vou lhe dar o resultado. A gente olha o Supremo aí, a composição. Nós vamos perder, presidente, nós vamos perder. E perdendo o presidente, nós vamos ter que falar com o núncio apostólico, porque aí já não é mais coisa dos homens. Né? Tipo, e não deu outro resultado, perdemos. Quer dizer, o Supremo achou que sim, que isso estendido. Um absurdo jurídico. Mas como é um tribunal político, antes de nada, né? Então tomou essa decisão. E não reconheceu a Convenção Americana de Direitos Humanos. Não é declaração, é convenção. O artigo 1º, os Estados partes se comprometem. É um compromisso de observar. E um ministro da Suprema Corte, com o qual eu sempre tive muita simpatia, disse que era apenas convencional.
não gere efeitos internos. Isso é convencional. De que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis. Não, isso é convencional. Sim, mas está lá escrito. Tá bom. Meses depois, essa mesma corte, julgando um caso, olha só o absurdo, de depositário infiel. Um cara que a justiça atribuiu cuidar de um bem e acabou vendendo o bem. Então, depositário infiel, crime e tal. Ele vai, condenado, vai recorrendo, vai até o Supremo. No Supremo diz não. A Convenção Americana diz que não. É um problema financeiro, portanto, não pode ser considerado crime, não. Temos que cumprir a Convenção. Nesse caso. Então, Nesse para caso, depositário no outro, infiel, não. a Convenção vale. Vale. Mas Para crimes de lesa humanidade, não. É só convencional. conforme a convenção. Esta é a história do Brasil. O que nós temos hoje de desaparecidos no Brasil, famílias que ainda não têm notícia nenhuma Entre mortos e desaparecidos são 435. que a família não tem nenhuma notícia. Não tem. Isso é terrível. 435. Viver com isso é terrível. Há situações terríveis. Eu digo assim, alguns desses desaparecidos eram meus amigos. Um deles, o José Bronca, desaparecido no Araguaia. A mãe dele morreu com quase 100 anos, Dona Armelinda. Eu, cada vez que ia visitá-lo, rapaz, tu não imagina o constrangimento. Eu falava com ela, e ao falar com ela, tu tinha a sensação que daqui a pouco ia tocar a campainha, abrir a porta e o José Bronca ia entrar. Né? Sim. Eu me arrepio quando conto isso, porque... Nunca mais entrou. Nada consola, velho. Nada consola. Alguém desaparecer. Então, é duro. Estamos quase no final. Professor Paulo Tim, me diga uma coisa, aproveitar que temos um economista aqui, né? Tá melhorando o negócio com a saída do Bolsonaro, a chegada do Lula. Eu vi que a Selic já caiu 2 vezes, né? O PIB tá todo mundo empolgado, mas para nós ali que fomos no supermercado, para o povo trabalhador, tá melhorando o negócio? Ainda falta muito, né? A gente não pode ter ilusões, mas eu tenho a impressão que a situação tá melhorando. Há uma recuperação razoável do PIB. No início do ano falava-se numa perspectiva de crescimento de 0,3. Agora está se falando até em 3. As últimas... São várias as estimativas que faz, Banco Safra, enfim, varia, mas já tem gente que fala em 3,2. É um crescimento baixo, mas, enfim, satisfatório. A inflação está uma inflação relativamente baixa, já houve um controle grande de inflação, apesar de que tem um aumento do preço do petróleo e do diesel, e o petróleo está batendo $100 o barril, e agora o diesel, isso vai pesar, e eu não sei como é que vamos... Né? A França retomou uma lei de 1963 que permite o seguinte, aos postos de gasolina vender com perda, ou seja, vai subsidiar para poder manter o preço do combustível, digamos, razoável, desobedecendo, evidentemente, a lei do mercado internacional, porque senão a população não ia aguentar. E não está aguentando, né? Eu vi ontem uma pesquisa que nos Estados Unidos o Trump está com 52% de preferência. Sim. É uma coisa... Quer dizer, isso é para nos enlouquecer. Da inflação no mundo inteiro. Bom, então o PIB está razoavelmente bom, a inflação com relativo controle, mas tem sinais perigosos ainda no caminho, né? Baixou um pouco o juro, mas quase insignificante ainda. E o nível de remuneração dos trabalhadores está melhorando, o emprego também. Não é nada explosivo, mas também esse é o que se esperava para um ano que foi um ano de ajuste. Ficou um rombo aí de quase 400 bilhões que o presidente Bolsonaro usou para financiar a tentativa de ganhar as eleições. Fizeram horrores para poder ganhar. Só o que agora está inclusive nos tribunais, quer dizer, entregou dinheiro que ele não sabe nem para quem. Motorista de caminhão, a coisa que não tinha nem cadastro, não sabe nem como esse pessoal recebeu. Foi um ano muito difícil, mas eu acho que a situação está sob relativo controle. Deve-se muito isso ao ministro Haddad, que é um sujeito Está sendo um de bom uma ministro da Fazenda. competência muito grande, um intelectual
Temos ali o luxo de ter, como queria um Platão, um filósofo, né, no Ministério da Educado Fazenda. para tratar com as pessoas. Né? Agora, a situação no mundo é muito grave. A Alemanha, por exemplo, já está em recessão técnica, 2 vezes, 2 trimestres com PIB caindo. Tem alguma coisa a ver com o conflito Claro, Rússia e Ucrânia? Claro. O custo da energia na Alemanha subiu 40%, da alimentação 20%. Muito dependente do gás. E o custo de vida está perto de 10%, que é mais ou menos o que está circulando na Europa, entre 8% e 10%. O grande problema da França nesse momento é a inflação. Então, a situação internacional ela vai refletir no Sul todo, entende? E isso está agudizando e está, enfim, pressionando também para alternativas. A tentativa é de constituir outros blocos, um outro bloco. Então, a situação no Brasil hoje, eu acho que é uma situação para esse ano razoável, né? Agora, não há que deitar em berço esplêndido. É uma situação transitória, difícil. O mundo está convulsionado. Essa guerra tem que acabar. Entendeu? Agora, os poloneses parece que pararam de enviar armas e acho que os alemães já serão o segundo país a impedir isso. Eu acho que está com os dias contados. Mas para a guerra se a Europa parar de enviar armas ou para porque a Ucrânia será derrotada? Se parar de mandar arma e dinheiro, será derrotada, não tem como. Aí ela vai pedir a paz. A paz será, naturalmente, uma paz com perdas, isso é inevitável, entende? Porque é, enfim, o resultado de uma... Já conversamos já muito sobre isso. Ninguém está justificando a ação da Rússia, mas não se trata de justificar, se trata de assimilar que é uma realidade internacional. A Rússia foi muito pressionada desde 2007, 2013, 2014. Aqui, essa questão, enfim, não é aqui a hora de a gente discutir isso, né? Há realmente uma certa... É uma coisa meio religiosa, inexplicavelmente religiosa dos americanos, porque está lá com a ideia do destino manifesto de uma colônia que foi criar um mundo novo. Isso se transformou na doutrina Monroe, depois na doutrina Truman, depois com Thiar numa doutrina que é a doutrina da salvação da humanidade com base digamos assim, nessa visão americana de impor o seu modelo. Isso contraria o que é a Carta das Nações Unidas. O pronunciamento... Mas onde é que a Ucrânia entra nisso, professor? A Ucrânia é um grande país produtor de grãos, um país cujas origens culturais são basicamente russas. A primeira capital da Rússia, Kiev, a Crimeia, de que lê os romances, a Crimeia era sempre o lugar de veraneio dos russos. E, de certa maneira, inclusive, a Crimeia deu até primeiros ministros no período do Khrushchev. Ali há uma imbricação muito grande. Não tem nada a ver com Crimeia e Rússia. Aquilo ali é um confronto, que é um confronto de uma tensão internacional que vem se agravando nos últimos anos e que bateu na Crimeia e que lá pelas tantas ali explodiu. É claro que é condenável a ação russa, mas é a tal história. Isso agora caminha para um pacto, pelo menos um pacto tipo Coreia do Norte, em que se fixe as linhas, entende? E, pelo menos possa se salvar a economia europeia e, com isso, iniciarmos um outro ciclo no mundo dito ocidental de recomposição, sem esse trauma, né, que é um custo brutal, que só quem ganha com isso são os exportadores de armas e munições. Para o resto do mundo, isso é uma porcaria. Bom, então eu acho que nós temos no Brasil uma situação de transição, politicamente eu acho que muito bem administrada, com essa visão, que é a visão de isolar as ameaças de extrema-direita que podem levar ao caos e ao desaparecimento do país, e temos que estender isso aos níveis estaduais, municipais, porque isso não vai se resolver agora. E, sobretudo, essa desbolsonarização não é tarefa de governo, isso é uma tarefa da sociedade. A sociedade está parada, Juranir, Jair. A sociedade não tem um programa, como, por exemplo, nós tivemos no final da Segunda Guerra, de combate à nazificação ou à influência do nazismo. Eu acho que isso aí, a OAB, a sociedade civil, deviam se organizar para iniciar um programa
de revalorização dos ideais democráticos e de combate a essa maluquice de defender torturador, defender golpe militar. O cara que defende o golpe militar é um criminoso, porque ele está tentando contra a Constituição. E eu acho que essa ideia de valorizar a Constituição, não, esse negócio de 4 linhas da Constituição, quem fala isso devia ser preso. A Constituição é uma coisa sagrada que evidencia um pacto histórico para a sobrevivência de uma nação. O cara vai falar em 4 linhas, ele não sabe quantos artigos tem a Constituição. O Bolsonaro falava em 4 linhas. Então não pode, nós temos que valorizar esse sentimento de pertencimento a uma nação, isso não é tarefa de governo. Acho que aí o governo está falhando, não está transmitindo à sociedade uma responsabilidade sobre isso. Tanto e alertando. É necessário. Jair, a gente está quase no final. Quer dizer alguma coisa sobre, professor, sobre esse conflito Rússia-Ucrânia, até a posição do Brasil no meio de tudo isso? Eu te digo assim, é muito antigo. É um conflito antigo. É uma história que está por trás disso. Acho que há um problema grave, o comportamento da OTAN. A OTAN tentando impor algumas coisas que não tem nada a ver, inclusive, com a cultura da região. É muito forte. O fator cultural é muito forte. Dizia o Paulo, Kiev já foi capital da Rússia. Sim. Então, intervir nessas questões sempre é muito complicado. Eu acho que a autonomia dos povos é que deve resolver. A autonomia deve. Como é a autonomia? Eu nem estou falando de Estado-nação. Essa invenção do Estado-nação é algo mais recente. Eles já existiam antes desta história de Estado-nação. Então, eles têm que se acomodar. Eles têm que buscar uma forma de se acomodar. O Brasil. Mas na Europa, um país bombardear outro por território, está há muito tempo. Acho que desde a Segunda Guerra não tinha isso. Né? Eu digo assim, nenhum Teve país. Na Iugoslávia. Sim. Iugoslávia foi uma tragédia também. Tinha lá suas razões, então podia, mas enfim, não é a primeira. E também aí a OTAN tendo sempre um protagonismo perigoso. E agora se fala numa OTAN da Ásia. Daqui a pouco vamos ter uma OTAN na América Latina. Essas coisas são perigosas, não são boas, entende? Na América Latina não saiu ainda porque o controle é suficiente. O controle existente é suficiente, não precisa criar. Quando for preciso, criarão. Mas é assim, sabe, acho que a tentativa é válida do Lula de tentar ser um intermediador, mas falta cacife. Falta cacife. Até o Papa reconhece que não conseguiu avançar nada. Agora, recentemente, o Papa reconheceu. É meio difícil, sabe? Então, mas, assim, de certo modo, a Rússia já ganhou a guerra, não? Não, a Rússia, sabe que a ONU divulgou números de mortos e tem mais mortos russos do que ucranianos. Sim, não sei se isso significa alguma coisa, mas são dados da ONU. Mas não, a gente não sabe, são só dados que foram divulgados. Mas a guerra os números são muito A guerra vai terminar, possivelmente, Sim. da seguinte maneira. Com a Rússia ficando com Donbass e com a Crimeia. Claro. Porque a Europa já está cansada da guerra, porque a guerra traz muitos prejuízos para a Europa. A Europa vai acabar, em algum momento, dizendo o seguinte: tá bom, tem que parar com isso. Para parar com isso, o que tem que fazer? A Rússia não vai parar. Então, para parar vai ser o seguinte: olha, ucranianos, vocês perderam. Vocês perderam Por que o Donbass. Putin quer Donbass e a Crimeia, Juremir? Porque são espaços russófonos. São espaços São russos, a maioria é russa e já estavam em Historicamente. conflito com o governo da Ucrânia. Historicamente. Na verdade, eles já estavam lutando pela autodeterminação deles e já tinha choques deles, choques violentos. Eles vinham sendo violentamente pressionados pelo governo da Ucrânia. Então, isso também foi um fator ali de deterioração das relações, né, entre os dois países. Alguém pode intermediar isso? O Lula não tem cacife, alguém pode? Não vai ser o Biden, com certeza. Não. É difícil. Eu não saberia dizer quem seria. Não saberia dizer, mas acho que o Lula não tem cacife, o Papa não teve cacife suficiente, não é? Mas terá que alguém vai aparecer. O Biden não será absolutamente, porque é parte, inclusive. Sim, ele é parte, né? É parte. Então, A eleição americana poderá ter um peso muito grande nisso. Por exemplo, se o Trump for reeleito, ele diz que resolve em 24 horas. vai resolver, porque ele simplesmente vai dizer assim: Estados Unidos não vai mais apoiar a Ucrânia. Sim, ele sempre teve uma boa relação com o Putin, né?
O que é certo. Possivelmente se arraste até lá e seja resolvido lá. Daqui a Capaz de mandar o Pragmaticamente. exército americano a par de defender. A Ucrânia vão passar para o outro lado, vão defender a Rússia agora. Daqui a um ano, Não certamente precisa veremos disso. o presidente Zelensky em algum paraíso do Pacífico, rodeado, entende, de mordomias, com muito dinheiro, porque é o inevitável, é o que vai acontecer por força dos acontecimentos, não é porque seja justo, força dos acontecimentos. Ele não poderá continuar na Ucrânia, ele vai ser sumariamente demitido, entende? A gente sabe como é que acontece isso nessas horas. Ele tomou a peito uma defesa para o qual ele não tinha cacife. Foi buscar cacife fora. O cacife é muito caro, está se tornando oneroso para o povo europeu e americano, Mas que a- vão dizer que vão parar. Mas a Rússia não esperava, né? Eu não tenho muita relação assim de entender, né, o conflito, mas no futebol, os caras contrataram vários jogadores da Rússia. E todos contratados por 3 meses, porque era a previsão de que a guerra em 3 meses estaria liquidada. Já passa de ano. Foi surpresa, eles foi surpresa, a reação foi Há surpreendente. vários fatores aí, né? Inclusive o Putin, né? O Putin com essa ideia megalomaníaca. Juremir, vamos falar de coisa séria, nós estamos no final do programa. Esse programa vai ao ar agora terça-feira, 7 da noite. No dia seguinte tem Inter e Fluminense. Tu que ficou na França estudando modelos táticos e tal, o que tu sugere para o Inter para ganhar do Fluminense? Olha, eu sugiro que o Inter se entregue, lute muito e que acredite que pode ganhar. Agora a gente viu, né? São Paulo e Flamengo. Ganhou o São Paulo, que não era o melhor time. O melhor time era o Flamengo. Mas como o Flamengo acreditou nessa história de treinador, né, o tático, estrangeiro, o Flamengo acreditou. Flamengo. Perdeu. Assim, eu fiquei contente pelo seguinte: eu acho que treinador não tem nacionalidade. Ele tem que ter competência. Ele pode ser brasileiro, pode ser espanhol. Mas no Brasil, nos últimos tempos, se inventou essa história de que treinador bom só era bom se fosse estrangeiro. É um caso de viralatismo extremo. Clássico. Clássico. Só é bom se for estrangeiro. Aí esse cara aí do Flamengo, o São Paulo... Botafogo tá louco para perder depois que trouxe o Como? Bruno Lage. Exatamente. E o São Paulo, esse, treinou o Santos, Atlético Mineiro e Flamengo. Não é nada. O São Paulo tem uma coisa, ele é gestor de pessoas, ele odeia pessoas. O cara que não gosta de pessoas não pode ser gestor de pessoas. Ele é um cara que não gosta de conversar, tem um rolinho de amigos ali, ele não gosta de participar, ele não gosta de nada, ele não gosta de gente. De repente não tinha mais nenhum treinador no Brasil capaz de ser bom. Nenhum. Todos ruins. De repente ficaram todos ruins. Só era bom se fosse português ou argentino. Mas no futebol faz justiça às vezes, né? Ninguém merecia mais que o Dorival ser campeão. Sim. O ano passado ele ganhou com o Flamengo a Copa do Brasil e a Libertadores. Foi demitido alguns dias depois. Porque não jogava bem. O Flamengo tem que ser nota 11, tem que jogar muito bem. Ficou muito pior. Aí ele vai pro São Paulo, que estava lá atrás, estava morto o São Paulo. Ele ressuscita o São Paulo, traz o São Paulo, nunca tinha ganho uma Copa do Brasil. O São Paulo, ele ganha em cima de quem? Do Flamengo, que ele tinha ganho no passado. Porque o futebol é cruel, né? Eu imagino os dirigentes do Flamengo que demitiram ele, Júlio, dando explicação depois. Eu quero ver o que vai acontecer na última rodada do campeonato, Internacional Botafogo. Se o Inter ganha, o Grêmio sai campeão. Se o Inter perde, o Grêmio não sai campeão. O que o Internacional vai fazer? Tem aquela máxima que tudo termina em pizza ou tudo termina em samba, né? Nesse programa tudo termina em futebol, gente. Claro! Eu me lembrei do Érico Veríssimo. Termina com literatura que fica O bem. Érico Veríssimo, no México. Eu adoro aquele livro dele, o México. Sim. Naquela viagem de trem que ele faz dos Estados Unidos para o México. Quando muda de território, o trem já deteriora bastante e tal. E o Érico Veríssimo pergunta para o chefe do trem: a que horas chegamos na cidade do México? E o chefe do trem solenemente responde: e quem lo sabe? Muito bom. Uma resposta honesta. Honesto. Enfim, né? E quem não sabe? Jair, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Parabéns cara. pelo teu trabalho, pela tua trajetória, que ela é fundamental Verdade, mesmo. verdade. Parabéns. Obrigado, gente. Grande Obrigado. trajetória. Paulo Tim, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Dois E- mestres. Aqui, né? Ora, logo quem falando, Dois né? mestres. Tá surfando lá em Torres, Paulo, ou parasse com esse negócio? Todo dia eu vou ter arrebentação, volto, né? Sabe como é, né? Tentando manter a forma, né? Tá bom. Juremir, que bom que chegasse, tá? Pois é, beleza. Cheguei para um grande programa. Um grande programa, é verdade. Gente, muito obrigado. O Do Lado de Cá volta na semana que vem. O pessoal já sabe, né? Fica aqui na plataforma. Quer deixar recado, vai nos comentários, né? Deixa o teu recado.
Eu já ia fazer assim, Jeremino, agora é assim, né? é assim, Deixa teu recado nos comentários, te inscreve no nosso canal também, compartilha o vídeo, né? Pra gente botar ele para mais pessoas poderem acompanhar, tá bom? Até semana que vem, um abraço. Abraço, obrigado.